Eu estava muito ansiosa para falar sobre esse livro com vocês. E a data de postagem ficou perfeita, porque cai no Dia dos Pais. E é justamente por causa de um pai que a história da Ellen desgringola toda. E então vamos falar sobre O Diabo Cobra Seu Preço, do André Braga, que é uma história muito interessante. E eu acho que você precisa acompanhar esse vídeo para você já sair daqui querendo ler imediatamente. Até onde você iria para salvar a vida de alguém que você ama? Talvez a gente até vá às últimas consequências numa situação dessa. E eu acho que aqui foi justamente o que aconteceu. Uma jovem morrendo, um pai desesperado que não consegue aceitar a possibilidade de perder a filha. Um acordo simples que parecia quase inofensivo, talvez, não sei, por um pouco de inocência de quem fez o pacto. O fato é que a coisa deu toda errada. O livro começa contando a história da Ellen, que é uma menina que está sofrendo de uma doença muito terrível e que nenhum médico consegue ajudá-la. E provavelmente ela vai morrer. Por óbvio, o sofrimento da Ellen também não vai ser só dela. A família acaba sofrendo junto. E todo esse sofrimento acaba aos poucos matando emocionalmente o pai dela, o Elias. Não matando literalmente, tipo, pá, morreu, mas ele vai perdendo a fé. Ele começa a não acreditar mais num Deus que permite que a filha dele sofra tanto sem fazer nada a respeito. E quando esse buraco se forma dentro do Elias, essa dor começa a se transformar em revolta, uma outra possibilidade surge. E ele vem com uma proposta. A saúde da Ellen poderia ser totalmente recuperada, desde que fosse prometido uma criança que viria no futuro e pertenceria àquele que propôs o pacto. E olha só que interessante, né? O Elias não pensou duas vezes. Ele não estava oferecendo a própria alma, nem a da filha, mas a de alguém que ainda nem existia. Parecia simples. Pacto feito. A Ellen recuperou completamente a saúde, assim como havia sido combinado. Um milagre, a maioria das pessoas acreditou. Só que quando o momento chega, a cobrança do pagamento começa a bater na porta, o Elias, ele tenta de alguma forma enganar o contratante. E tenta dar um jeitinho de disfarçar que o pagamento foi feito. Só que ele esqueceu que o que mais o contratante tem é tempo. E não há como encontrar brechas nesses contratos. Ou seja, mesmo com Elias tentando facilitar a vida da filha, ainda assim a dívida continua existindo e a cobrança vai voltar a ser feita. E aí a gente tem um salto no tempo. E a Ellen é uma mulher adulta que tem que tomar conta da própria vida. Ela conhece a situação e, portanto, ela se recusa a ficar grávida. Porque ela se recusa a cumprir o pacto que o pai dela fez, que ela não tem nada a ver com isso, porque simplesmente não foi uma escolha dela. Fizeram isso por ela e ela não pôde nem sequer opinar, mas é claro que isso não ia ficar barato. De alguma forma, esse pagamento tinha que sair. Então, uma série de assassinatos bizarros começam a acontecer em volta da Ellen. Todas mulheres grávidas. Todas. Todas elas com o mesmo padrão. E aí, a coisa começa a ficar feia. Gente, esse livro, ele é de uma tensão bizarra.
Você fica o tempo todo tentando encontrar, assim como Elias fez em algum momento, você fica também tentando encontrar uma forma da Ellen sair dessa história sem ter que, de fato, produzir uma criança para pagar por essa dívida. E, ao mesmo tempo, não permitir que os assassinatos continuem acontecendo. E, cara, cada vez que você tenta encontrar formas, a conta não fecha, é muito louco. E eu acho que o que eu mais gostei dessa história é que a narrativa dele é feita pelo próprio diabo. Ele começa a contar a história de como tudo aconteceu do ponto de vista dele. E é muito, muito, muito interessante isso. Porque enquanto ele tá contando a história, meio que parece que suaviza a situação no sentido de, cara, ele tava quietinho no canto dele. Se o Elias não tivesse ido atrás dele, ele não tinha feito nada, saca? Tipo, foi um acordo, amigo, e agora tem que pagar. Mandou escolher mal. Eu senti também que a história mexe muito com as questões da maternidade para as mulheres. Porque uma vez que você, né, uma vez que você engravida, que você tem um filho, é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, né? E eu acho que a Ellen, o medo da Ellen de engravidar, do pacto, né, tem um pouco a ver com isso também, com a questão de, tipo, quais são as consequências dessa gravidez, o que eu perco com isso, será que eu dou conta de criar uma criança de fato? A maternidade não deixa de ser uma fonte de medo, gente, e isso eu digo por experiência própria. Embora muitas vezes seja um sonho de muitas mulheres, e por mais que a gente possa se planejar e esperar, e por mais que você queira isso, não deixa de haver medo. E aqui no caso do livro, ela significaria colocar em risco de fato a vida, né? Tanto dela quanto da criança. Então, acho que isso ajuda bastante no clima da história, eu consegui sentir a dor da Ellen, a agonia que ela estava sentindo enquanto tentava encaixar todas as peças dessa história e tentava encontrar soluções. E a escolha que o Elias fez também fala sobre as cargas que os pais carregam durante a criação dos filhos. Porque ver um filho falecer antes de você é uma dor muito insuportável. E talvez por isso ele tenha tomado as medidas que ele achou que eram mais convenientes para evitar a própria dor. Uma escolha cruel e uma escolha que provavelmente é questionável. Sim, muito questionável. Afinal de contas, quando você oferece uma alma que ainda nem nasceu, olha só, parabéns, você tirou muito da sua reta, né? Enfim, mas você iria tão longe? Ou você deixaria a pessoa simplesmente morrer, agonizando ali na dor? É difícil responder, né? E é pior ainda se você parar pra pensar, como você faria pra pagar uma dívida que não foi nem contraída por você? Você ainda ganhou de herança uma dívida que você nem pediu por ela. Esse livro é indicadíssimo pra quem gosta de terror sobrenatural, de suspense psicológico e narrativas que acabam colocando os personagens diante de escolhas que vão ser bem complicadas. E você que está aí assistindo, o que você faria no lugar do Elias? Você ainda tentaria continuar rezando e pedindo milagres? Ou você aceitaria o acordo? Me dá sua resposta, deixa nos comentários. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e, é claro, né? Ativa o sininho, vai me ajudando a manter o canal aí para que eu possa trazer mais livros para vocês. E não deixa de ler esse, porque, sério, é muito bom mesmo, recomendadíssimo, tá bom? Um beijo para vocês, não façam pactos que vocês não consigam cumprir e até a próxima, tchau!